Olá, eu sou Maria Joana, sou professora de obstetrícia para enfermeiros. Este vídeo eu vou falar sobre as contrações, as de Braxton Hicks e as contrações do trabalho de parto. Como diferenciar essas contrações? Através da palpação. A barriga está endurecendo? A gestante, o que ela está sentindo? Ela tem dor? Já faz tempo que ela está com essas contrações? Então vamos em frente. Quais são essas contrações? As contrações de Braxton Hicks também são conhecidas como contrações de treinamentos ou falsas contrações. Elas podem ser percebidas habitualmente a partir do terceiro trimestre de gestação. Nós já sabemos que o terceiro trimestre de gestação se inicia com 28 semanas de idade gestacional. Então veja bem, em toda a gestação ela tem contrações, que é para manter a gestação, mas ela só vai perceber a partir de 28 semanas. Como a gestante sente então essas contrações? É pessoal e diferente de cada gestante, em cada gestante, porque algumas gestantes elas vivenciam essas contrações como algo semelhante a cólicas, iguais àquelas cólicas que ela tinha no período menstrual. Outras gestantes percebem como até cólicas intestinais, porque pode desencadear cólicas intestinais mesmo. E na maioria, então, dos casos, o que as grávidas descrevem mesmo são apenas contrações indolores, porque não são contrações de trabalho de parto. Então vamos falar das características, né? Mas antes disso, eu quero só fazer uma nota aqui sobre como surgiu esse nome Braxton Hicks. Foram descritas pelo médico John Braxton Hicks em 1872 e em homenagem ao seu nome se deu o nome de contrações de Braxton Hicks. São consideradas como um treinamento mesmo do útero para o momento do parto. Então o útero ele já vai se preparando para o parto, que vai acontecer de uma forma ou de outra. Além disso, essas contrações elas são responsáveis pela maturidade do colo do útero, que é indispensável para o sucesso do parto. Aqui eu fiz um esquema de como é uma onda contrátil, que ela inicia com 10 milímetros de mercúrio e vai se intensificando. Quando ela atinge um ápice de 40 ou 50 milímetros de mercúrio, que também é considerado como 50 segundos o período, aí sim ela tem uma contração real. Então vamos em frente. E depois vai decaindo. Aí ela vai também diminuindo e volta à sua base, né? Característica das contrações. Bom, elas são habitualmente indolores, surge poucas vezes ao dia, não mais do que 2 vezes por hora. Então elas são irregulares, curta duração, porque ela tem uma duração de 30 segundos. E quando uma contração é intensa, a seguinte costuma ser bem mais fraca. Costuma se localizar numa parte do abdômen, geralmente na frente, e melhora com a posição, com a mudança de posição da gestante. São atenuadas também com hidratação ou micção. E as do trabalho de parto? A do trabalho de parto, que são conhecidas como contrações verdadeiras ou contrações do trabalho de parto real, elas já podem ser dolorosas e quando iniciam não param mais, elas vão se tornando progressivamente mais dolorosas, frequentes e previsíveis. Os intervalos vão se tornando cada vez mais curtos. Entre uma contração e outra, você tem um período de relaxamento. E esse período também vai se encurtando. Essas contrações de parto real, elas têm duração de 30 até 60 segundos.
não melhora com mudança de posição ou hidratação. O que avaliar? A frequência, que é o número de contrações em 10 minutos. Isso é um padrão. A duração das contrações no trabalho de parto, ela fica entre 40 a 60 segundos. Se o número de contrações ultrapassar 5 em 10 minutos, que é o padrão, então nós temos uma hipersistolia. E se esse número estiver em 2 em 10 minutos, pode ser que haja uma hipossistolia. Porém, depende muito se está no início do trabalho de parto, em pleno trabalho de parto ou no final do trabalho de parto. Então, precisa avaliar também aí o período de trabalho de parto. Aqui eu fiz uma comparação. A contração de Braxton Hicks e coloquei todas as características que eu já falei antes. E as contrações do parto, que é do trabalho de parto. Então, veja bem, de Braxton Hicks são leves cólicas menstruais, contrações indolores, surgem poucas vezes ao dia, são irregulares, uma duração menor que 30 segundos, não são intensas com o passar das horas, não se tornam intensa e melhora com mudança de posição, hidratação ou com o esvaziamento da bexiga. As de parto não, elas são intensas, dolorosas, podem ser dolorosas ou não, depende de cada mulher. São fortes, frequentes, a mudança de posição não tem nenhum efeito, se tornam progressivamente mais fortes, vão se tornando progressivamente mais frequentes, os intervalos se tornam mais curtos, tem uma duração de 30 a 70 segundos e costumam se localizar na região lombar ou no abdômen. O alívio só se dá ao nascimento do bebê. Então, é isso. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe logo abaixo nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.